crunto. Então, continuando, pessoas, vamos falar dos tipos de fibras musculares. Nós temos 2 tipos. As fibras musculares vermelhas, ou tipo 1, e as brancas, ou tipo 2. As vermelhas são ditas por possuírem contração lenta e as brancas contração rápida. Porém, as vermelhas podem ter contração lenta, porém é uma contração mais, como eu posso dizer, duradoura. É uma contração mais duradoura e elas são mais resistentes. Tá? Vou colocar aqui, ó. Mais duradoura. Aí é bom você. Aqui são os documentos, já. Tudo pago, não pode perder isso aqui não. Deixar em casa. Esse recibo Quem tá aqui. pegando a parada, né? Tá vendo até se a mesmo. polícia parar, como é que faz? Quer deixar comigo então? Eu olho o microfone. Em casa eu guardo também. Olha aí, quanta coisa. Vamos dessa habitação também? Essa edição, vou tirar. Vou deixar o recibo comigo. Não adianta lá ficar com você. Vou deixar dentro dessa... Minha habilitação tá vencida também. Acho que ele nem percebeu que tá com o microfone aberto. Abandonou mesmo. Contração. E essas aqui tem contração mais, como é que eu posso dizer, com maior explosão. Tá? Elas explodem, elas têm uma contração abrupta. Tá? Porém, eu coloquei até um mais ali, mas eu vou colocar um menos que fica melhor. Seria, então, essas brancas, seria quando o animal precisa de um arranque, vamos dizer assim, Isso. naquele momento do arranque. Exatamente. E as vermelhas é para ele manter a contração, seria isso? Perfeito. É exatamente isso daí. Quer um exemplo? Quando a gente come, quando a gente prepara, né, antes de comer, a gente vê que as fibras do peito da galinha, elas são brancas. É um músculo, né, o músculo peitoral dela tem ali predominantemente a presença de fibras brancas. A gente fala carne branca. Por quê? O peitoral é um músculo que vai auxiliar na batida das asas. Então, para ela levantar voo, eu não estou dizendo que a galinha voe tão bem, ela não voa, ela dá uns rasantes, assim, né? Depende da galinha também, né? Mas isso é para as aves como um todo. Ela tem aqui na musculatura peitoral muita fibra branca para justamente ela levantar voo. Né? Porque ela precisa daquelas batidas muito rápidas de asa para ela poder tirar o corpo do chão. Tá? Então, assim, ela dá aquele arranque, né? Depois que ela estiver no ar, ela vai se mantendo. Mas para sair do chão, ela precisa dessa explosão, dessas fibras que têm a contração mais rápida. É isso, não esquece do peito da galinha, pode falar. E quando você pega a carne da coxa e sobrecoxa também, você vê que ela é uma carne mais vermelha. Mais escura. Mais escura, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Né, que é o que ela usa ali para manter uma corrida, se ela precisar, né? Por exemplo, a gente pega o avestruz, né, aquela carne da coxa, né, e da sobrecoxa dele, e dos membros inferiores, né, que ave a gente pode falar superior e inferior porque é bípede, né? Mas a gente pega ali a carne, então, dos membros inferiores dele, é uma carne predominantemente vermelha. Os músculos têm muita fibra do tipo 1. É um animal que corre muito, o avestruz ele mantém ali uma corrida, né? É um animal de planície, né? Então
Então, ele corre muito. Então, depende muito... Depende muito do animal, né? Qual é o habitat, quais são os hábitos, mas fiquem, então, cientes disso. As fibras brancas, né? Falando da gente, né? Do humano, as fibras brancas são aquelas que são utilizadas de forma bem abrupta quando você vai levantar um peso muito rápido. Né? Então, quando você está fazendo o exercício anaeróbio, né, que é a musculação, tá? Você está levantando ali peso rapidamente, né? E depois você relaxa. Então, é uma força que você faz rapidamente e depois relaxa o músculo. Essas fibras que estão fazendo esse arranque para você poder levantar o peso são as fibras brancas, são do tipo 2. Aí, quando você faz o exercício aeróbico, que é, por exemplo, uma esteira, né? uma ginástica, né? Você está fazendo o exercício com essas fibras aqui, as do tipo 1, que elas dão a resistência para você continuar, por exemplo, na esteira por 1 hora. Tem gente que já tem um condicionamento bom, fica correndo. Né? Você está correndo na praia, eu não sei, enfim, está correndo, está fazendo algum exercício aeróbio aí qualquer. Então, são essas fibras de resistência aqui para manutenção do movimento. Essas aqui são para iniciação do movimento. Então, para tirar o corpo do lugar. As fibras vermelhas, então, utilizariam muito mais ATP do que as fibras brancas. Isso. Indo por esse raciocínio também. Exatamente. Elas têm o metabolismo bem mais complexo do que os das brancas. Tá? Então, olha só. Seguinte. A gente tem a cor, né, o tipo da fibra interferindo em qual mecanismo que essa fibra vai obter o ATP em primeira instância, no primeiro momento que ela precisa do ATP. Pensa comigo. Essas do tipo 2, elas têm uma ação, então, mais curta. Uma ação curta, porém rápida. É uma ação de inicialização do movimento. Então, por exemplo, o arranque, né, o levantar voo de uma ave. Vocês já tiveram bioquímica ou já estão tendo bioquímica? Tivemos período passado. Já tiveram bioquímica? Ótimo, melhor ainda. Glicólise. Né? Na glicólise, nós teremos a obtenção de apenas 2 ATPs, né? É o saldo. 2 ATPs. Porém, a glicólise ocorre de forma muito rápida. Que ela vai ocorrer ali no nível do citoplasma, ela não precisa da maquinaria da mitocôndria para ocorrer. Né? Ela gera pouco ATP? Sim, gera pouco ATP, mas ela é muito mais rápida do que a obtenção de ATP pelo meio da fosforilação oxidativa, que seria com o uso do oxigênio. Então, essas fibras aqui do tipo 2, elas funcionam muito bem, tá, pela via anaeróbia. Tá? Anaeróbia. Glicólise. Era isso que eu ia perguntar também. Então, uma utiliza muito mais oxigênio do que a outra. Exatamente. Por que essa fibra aqui é branca? Porque ela tem pouca presença de mioglobina. A mioglobina é uma proteína muscular de mio, né, músculo. É uma proteína muscular que auxilia no carreamento do oxigênio. E ela é vermelha, ela dá uma cor avermelhada, tá? Assim como a hemoglobina, pode falar. Seria essa
mioglobina seria aquele líquidozinho que escorre da carne quando a gente descongela. Todo mundo fala, Exato. sangue. Exato. Tá. Exato, é ele mesmo, é ela mesma, a mioglobina. É o que dá a cor vermelha para o músculo. Tá? Então, essas aqui, elas têm muita mioglobina, essas aqui quase não tem. Fibra branca, para você visualizar, não esquecer, pensa no peito do frango. É o que eu estou pensando aqui. Né? É um tipo de fibra, chega até a ser mais seca. Né? É um tipo de fibra que ela tem menos quantidade de líquido até. Não, e quando vem aquele, não é avermelhada, é branquinho, né? Vem aquela gosminha assim. Isso. Não Não, é e branquinha, você cozinha, pode deixar descongelar, né? E cozinhar que não sai dela a mioglobina. Não fica aquele caldo vermelho, Sim. né, da carne mais escura. Né? Já com a coxa, com a sobrecoxa, que são a parte de carne vermelha dela, carne mais escura, já sai. É. Já sai. Né? Então, essas aqui, do tipo 1, elas são mais aeróbias. Elas utilizam a fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa é a mesma coisa que respiração celular. Beleza? Até porque para passar pela fosforilação precisa antes do ciclo de Krebs também, não é? Aí acho que é por isso que demora, por isso que ela tem uma contração mais lenta, né? Isso, e o ciclo de Krebs tem que ocorrer na mitocôndria. Sim. E a fosforilação oxidativa também. Sim. Né? Gera mais ATP? Muito mais, mas demora mais. Demora. Por isso que ela tem essa contração mais lenta e são para movimentos mais duradouros, então, né? Porque essa. Exatamente, assim, outra associação que a gente pode fazer também em relação à raça de cavalo. As fibras brancas a gente pode associar com a raça quarto de milha. Ah, tem isso também? Depende da raça? Uhum, depende da aptidão do animal. Quarto de milha. Entendi. E as fibras vermelhas com puro sangue inglês. Depois eu apago. Deixa eu já colocar a sigla que a gente chama de PSI, né? Puro sangue inglês. E o quarto de milha, QM. Então seria o quarto de milha, ele tem mais aptidão para salto e o puro sangue inglês para corrida, vamos dizer assim. O puro sangue inglês é o maratonista. Uhum. Que ele aguenta mais tempo, né? Isso, o humano se associa com o maratonista. Tá? E o quarto de milha, ele é um cavalo utilizado muito para aqueles esportes country, que são esportes que exigem do equino muita explosão. Entendi. Eu pensei no salto por causa disso, que precisa dessa explosão para dar o salto, né? Por isso que eu me veio na cabeça. Ah, sim, não, mas o cavalo de salto, ele precisa mais do. Tudo bem que ele precisa da explosão para poder saltar, mas ele já está com as fibras vermelhas em uso, então ele as usa mais para fazer o salto do que para as brancas. Ah, tá. Tá? Assim, para o impulso, tudo bem, para aquele impulso para ele poder saltar, ele dá uma utilizada nas brancas, assim, para poder levantar o peso dele. Mas o restante da manutenção que ele faz ali durante a prova, o exercício, são as vermelhas. Mais resistência, né? Isso, exatamente. O quarto de milha, não. O quarto de milha é um cavalo de explosão e acabou. Ele não aguenta muito como puro sangue Não, inglês. não. Ele não aguenta. As provas que o puro sangue inglês
faz, ele não consegue, não. O quarto de milha, ele cansa rapidinho. Aí poderia acontecer, se forçar, poderia começar a acontecer necrose, como a gente falava do animal, da presa que está fugindo. Isso. O quarto de milha é um cavalo de vaquejada, de tambor, de rédea, freio. Entendi. Rodeio, essas coisas assim. Não, rodeio não. Rodeio não. Rodeio você pega um cavalo que pula bem. Tá. Só um cavalo que pula bem. Ah, mas o quarto de milha não precisa ser necessariamente, não tem raça de rodeio. É um cavalo que pula. Entendi. Mas o quarto de milha é isso, assim, se você pegar uma foto de um quarto de milha e de um puro sangue inglês, você vê a diferença de conformação muscular dos dois. O quarto de milha parece até um pitbull equino. É um cavalo Tudo musculoso. super musculoso. Ele é um cavalo curto, é um cavalo assim, parece um bombadinho mesmo. É um cavalo curto com muito músculo. Ele chega a ser musculoso mesmo, assim. Isso daí não é o cavalo, não é porque dá bomba para o cavalo nem nada disso, não. É seleção. É seleção genética mesmo. Um cavalo muito musculoso. O puro sangue inglês já é um cavalo mais comprido e Mais ele não é delicado, tão né? musculoso. É o magrelo, entre aspas, que corre por muito tempo. É um maratonista mesmo. Entendi. Se a gente pegar o humano, você compara, o puro sangue inglês seria o maratonista e o quarto de milha seria Aquele aqueles altero... halterofilistas Entendi. que disputam Uhum. peso e tudo, de levantar peso rápido, quem levanta mais. Entendi. Aqueles caras enormes, assim, né, que levantam quantidades de peso ali absurdas. É isso aí que a gente compara com um tipo de fibra. Fisiculturista, entendi. Isso aí. Isso aí. Então, ó, mecanismo aeróbio para o tipo 1, então utilização do oxigênio, a capacidade oxidativa, então muita fosforilação oxidativa, muita mitocôndria nessas fibras. Tá? Então ela é mioglobina, ela é vermelha por conta da mioglobina e da grande quantidade de mitocôndrias, essas mitocôndrias utilizando muito oxigênio, são resistentes à fadiga e para exercício de longa duração. Eu falei, é o puro sangue inglês. Tá? E as brancas, anaeróbias, contraem rapidamente, principal via de utilização é a glicolítica, né? E eles utilizam muito a fosfocreatina e a creatinoquinase. Lembra daquele mecanismo que eu falei para vocês de recuperação do ATP? Essas fibras aqui têm muito esse mecanismo. Que precisam muito de ATP, né? Rápido. E rápido. Né? E elas não têm capacidade, elas até fazem, tem mitocôndria? Tem mitocôndria. Só que a disponibilidade do ATP que vem da mitocôndria não é suficiente para a contração rápida que elas têm que fazer. Então elas utilizam muito a creatinoquinase e a fosfocreatina para poder recuperar aquele ADP com fosfato inorgânico. São brancas, fadigam rapidamente, né? São de explosão, movimento rápido e poderoso. Tá? Então é parada brusca, arranque com mudança de ritmo. Então é o que eu estou falando, é o animal de esporte, tipo o quarto de milha, de esporte rápido, tipo country mesmo, tá? E o salto aqui, ó, que a Gisela tinha utilizado como raciocínio, é só no momento mesmo de saltar, porque o resto da manutenção do exercício é toda com fibra do tipo 1. Tá? Entendi. É, músculo de arranque mesmo, né? De arranque, de arranque. Bom, acabei essa parte. Vou para a próxima. Vou colocar aqui rapidinho. Simbora.
Bom, pessoal, o que eu vou ensinar para vocês agora, a gente não vai conseguir terminar hoje, mas numa aula extra que eu ainda vou marcar com vocês aí, a gente termina essa parte teórica, é sobre o preparo de lâminas histológicas. Gabriela, para que eu, médico veterinário, vou querer saber de preparo de lâmina histológica? Gente, é fundamental que mesmo que vocês não sejam patologistas, histologistas, pesquisadores nessa área de morfologia, como eu sou, tá? Vocês saberem o básico. Tá? É muito importante que, por exemplo, eu não sou patologista, mas eu sou clínico. Vamos colocar aí o que vocês vão estar formados para ser, assim que pegarem aí o CRMV, né, o diploma e o CRMV. Você vai ser um generalista, você se forma um generalista na graduação. Então, você vai ser um clínico, por exemplo. Tá? Aí, você chega, tem um paciente seu que tem uma tumoração em qualquer lugar que seja assim, superficial, que você consiga fazer uma biópsia no consultório. Tá? Vamos dizer que esse cão apresenta uma tumoração de pele. Tá? E você vai pegar e biopsar, né, aquela tumoração para mandar para o seu colega patologista, ou então às vezes você mesmo quer fazer o procedimento de a preparação da lâmina daquele material. Né? Vamos lá, você vai coletar o material, você coletou, beleza, a coletar eu sei. E aí? E depois? Você vai coletar o material e vai botar onde? Como que você vai pegar, colocar esse material em um local, como que eu posso dizer, em que ele vai ficar conservado para o seu colega patologista depois pegar, ou então para você depois processar? Por quanto tempo? Qual é a concentração desse fixador? Mas não seria melhor congelar? Será que pode pôr no álcool? Qual vai ser a coloração que você vai querer para aquele tipo de tumoração? O que você quer achar ali? Vai pesquisar alguma coisa? Quantas lâminas você precisa? Né? Você tem que saber fazer o pedido para o colega. Né? Então, isso daqui, essa parte básica, pessoal, vocês têm que saber. Eu ouvi alguém no lobby aí. Calma aí que eu ouvi. Eu ouvi um pum-pum. É o Caio. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Pronto. Primeiro, a gente tem que entender o que é a histologia. A histologia, pessoal, é o estudo dos tecidos, de forma resumida, definição resumida de histologia. Nós temos a citologia, que é o estudo da célula individualmente, a histologia, que é o estudo do conjunto de células, que é um tecido. Então, a histologia também pode ser comparada, né, a gente pode considerar até um sinônimo, né, com anatomia microscópica. Tá? E a anatomia macroscópica é quando nós estudamos as estruturas que são visíveis a olho nu. Né? A gente estuda ali os órgãos, os sistemas, o organismo de forma macroscópica. Tá? Então, a gente pega a definição mais detalhada da histologia. Então, o estudo da estrutura e a inter-relação dos constituintes teciduais de um organismo. Tá? Então, a gente pode estudar a histologia de forma mais básica, que é o estudo só dos tipos de tecido separadamente, ou a histologia mais avançada, que é o estudo do órgão
microscopicamente. Então, eu vou pegar aquele órgão e vou estudar todos os tecidos que ele tem no seu interior, né, na sua formação, e a inter-relação daqueles tecidos para que aquele órgão funcione. Vamos lá. Esse tecido aqui, gente, nós já estudamos. Esse tipo aqui. Nossa, se eu não me engano, na segunda aula. A gente estudou esses caras aqui, ó. Esse daqui é o tecido ósseo. Olha lá, ó. O sistema de Harvard, lembrando lá, ó, lá da nossa segunda aula. Os osteócitos, com as lamelas de formação aqui da matriz, ó. O canal de Harvard, lá dentro com os vasos, ó. Tá? E a matriz óssea, que está muito bem corada aqui, ó, pela eosina. É um corante que a gente vai aprender aí em detalhes. Esse daqui, ó, tecido cartilaginoso. Hialino. Essa daqui, gente, é a cartilagem hialina vista microscopicamente. A gente vê aqui, ó, os condrócitos, essas células, e a matriz cartilaginosa. Esses dois aqui são tecidos conjuntivos especializados. Enquanto o tecido ósseo possui a sua matriz calcificada, né, com muito fosfato de cálcio, aqui o tecido cartilaginoso não possui calcificação, mas ele tem uma matriz ali mais maleável, com bastante glicoproteína, muito colágeno. Então ela fica com aquela aparência translúcida e com um mínimo de resistência. Tá? Então essa daqui é a cartilagem hialina. Esse tecido aqui, ó. Agora eu quero que vocês falem para mim, que tecido é esse aqui? Tecido muscular. Isso. É o estriado. Tecido muscular. Estriado. Eu reconheci logo por causa das estrias. Uhum. Na hora, né? Na hora, não tem como, né, lá, ó, tá? Todo estriadinho, tecido muscular estriado. Isso aí. E esse aqui, o que seria? Esse daqui já não é um tecido somente, isso aqui é um órgão já. Vixe. Aqui a gente tem dois tipos de tecido lá na imagem. Vocês veem que eu só coloquei os tecidos que a gente já estudou até agora. Estou tentando puxar aqui da memória. Última aula. Sem ser de hoje. Sem ser de hoje. É pele. Peraí. Pele. Ah, é pele? Eu ia falar pele. É a pele. Essa aqui é a pele. Aqui, ó. Essa é a derme. Ele é pavimentoso aqui em cima, né? Eu tava falando meio liso aqui, mas agora eu reparei, é isso mesmo. Essa daqui é a epiderme, ó. Com aquelas camadas, né? Lúcida, camada... Isso aí. Camada basal, espinhosa, granulosa. Essa daqui é pele fina. Aí já vai para a córnea. Não tem camada lúcida, não. Tá. Essa daqui ainda tem a camada de queratina aqui, ó. Não. Epitélio estratificado. São várias camadas. Pavimentoso, porque a camada mais superficial é achatada e queratinizado por conta da camada de queratina. E a derme é tecido conjuntivo.
Então aqui a gente tem o epitélio. E aqui a gente tem tecido conjuntivo. Ali mais para baixo onde ficariam as papilas, né? A camada basal. Isso, aqui é a camada papilar, isso. Isso aí. A camada papilar. Na pele grossa, a gente tem umas papilas grandes, dá para ver bem. Na fina, você já vê que como ela tá esticada aqui também, essa pele foi esticada para fazer a lâmina, tá? Para a epiderme poder ficar bem visível aqui, inclusive a lâmina tá muito bonita. Tá dando para ver tudo aqui. Então não tá dando para ver as papilas tão bem nessa lâmina. Mas ela tá muito bonita, a coloração. Vamos lá. Pessoal, o seguinte. Vamos comparar a macroscopia com a microscopia. Quando a gente utiliza o termo anatomia, a gente já pensa logo na parte macro, né? A parte macroscópica. Então, anatomia propriamente dita, né, sem a gente utilizar nenhum termo aqui para compor, a gente já está falando da macroscopia. Né? E a histologia, a citologia, microscopia. Tá? É o que eu estava falando para vocês. Quando a gente utiliza o termo anatomia microscópica, a gente está falando da histologia. A anatomia macroscópica é a anatomia propriamente dita. A gente tem aqui, ó, anatomia macro, a micro e a do desenvolvimento. Qual que é o sinônimo de anatomia do desenvolvimento? Alguém sabe? Anatomia, histologia e que forma a morfologia. Fisiologia. Hã? Fisiologia? Não. A fisiologia é o estudo do funcionamento Tá. dos sistemas. Essa é a fisiologia. Anatomia, histologia, não. Falta uma. Embriologia. Claro. É a embriologia, anatomia do desenvolvimento. Embriologia. Então quando a gente fala morfologia, a gente está falando da anatomia, da histologia e da embriologia. São os 3 tipos de anatomia, as 3 escalas, né? Aí, quando a gente fala morfofuncional, ciências morfofuncionais, a gente adiciona a fisiologia ao conjunto. Porque eu estou estudando a estrutura, que é a anatomia, e o funcionamento da estrutura, que aí entra a fisiologia. Outro termo que a gente utiliza também é morfofisiologia. É a mesma coisa que morfofuncional. Tá? Vamos lá. Então, o termo microscopia vem do grego, tá? De 2 palavras em grego, que significa micro, que é pequeno, e escopem, que é examinar. Examinar o que é pequeno. Examinar o que é muito pequeno, na verdade, né? Que a gente não consegue observar a olho nu. Então, essa daqui é uma imagem, gente, ó, de um dos primeiros, se não o primeiro microscópio que foi desenvolvido. Então, olha só como é que era o microscópio, gente, ó. O microscópio é um aparato de lentes, né? É uma combinação ali de ótica, né? Onde as lentes ficam combinadas até atingir o aumento desejado para o olho humano. Então, olha só, o cientista da época,
fez aqui, ó, um tubo com as lentes arranjadas. Tá? É um monocular aqui, né? Só um olho pode ser utilizado. Esse conjunto de lentes, né, tinha aqui um aparato onde a informação vinda do tecido ou do inseto, alguma coisa muito pequena que ele queria analisar aqui, né? E tem uma fonte luminosa com vela. Olha que interessante, ó. A ampliação aqui da luz, ó, com vela. Naquela época não tinha eletricidade. Bastante interessante aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é microscopia de luz que a gente fala, ó. Microscopia de luz. Aí eu preciso da luz, de uma fonte luminosa, para poder gerar a imagem. Vamos lá. Quais são os desafios que nós enfrentamos ao realizar um exame histológico? Primeiro, as células e os tecidos são pequenos demais, né, para a gente observá-los em detalhes, eles são muito pequenos para os nossos olhos. Tá? E outra, as células e os tecidos são transparentes. Tá? São transparentes. Ah, Gabriela, mas eu não sou transparente, nem os animais são transparentes. Como é que você está dizendo que é tudo transparente? Eu tenho cor, eu consigo me ver. Eu não me torno da cor dos objetos quando estou na frente, não sou transparente. Então, como que eu me vejo? Como que eu vejo os animais? Né? Tem ali uma solidez, claro, né? Porque os tecidos eles são organizados em camadas. Camada sobre camada, né, vai gerando ali, tendo uma densidade até gerar a cor, a massa. Mas quando eu pego um corte ultra fino de um tecido, na espessura que eu preciso para poder analisá-lo individualmente, ele é transparente. Um exemplo que vocês podem ter no cotidiano, imagina que você se cortou com papel. Cortou só a epiderme, de um cantinho do seu dedo. Tá? Não sai um fragmento transparentezinho da sua epiderme? Tá? Vocês imaginem um fragmento, uma lâminazinha mais fina ainda do que aquela que sai do seu dedo. É transparente. É muito fino. É muito, muito fino. É de uma espessura dessa que a gente precisa para poder analisar esse tecido no microscópio. Então, a solução, né, para a dimensão é o microscópio, que é esse daqui, ó, é um microscópio comercial, é um microscópio aí científico vendido aí no comércio, tá, a um preço de mais ou menos uns 6 mil, 8 mil reais. Tem colegas que têm os seus próprios microscópios, a compra, né, porque é um aparelho também que dura muito, né, sendo bem cuidado, ele dura mais do que você vai e ele fica, né, e ainda utilizável, é só cuidar. Então é um investimento único que pode ser feito aí, mas só vai ter que investir mais se você quiser um que amplie mais do que ele, que tenha uma resolução melhor, até para as fotos, né, se você quiser fotografar, para botar no computador, para fazer algum trabalho, algum relato de caso, alguma coisa, tá? Alguma publicação científica. Então, é o que a gente tem hoje em dia aí, tá? Então, essas aqui são as oculares, são as lentes oculares, que são as que a gente aproxima dos nossos olhos, e essas aqui são as objetivas, que vão definir o tamanho final da imagem que você quer gerar. Então, quanto maior aqui a objetiva, maior o aumento que ela vai gerar do tecido para você. Então, está resolvido o microscópio. E em relação à transparência das células e dos tecidos, como que a gente resolve? Com as colorações histológicas. Só corar, né? O tecido, ele é corável.
Claro que ele vai ter que passar por um processamento antes, tá? Para que ele se torne corável. Aí eu vou tornar aquelas células transparentes coloridas. Aí eu consigo distinguir uma parte da célula da outra. Então é que eu coloquei para vocês uma bateria de coloração, a gente fala assim mesmo, bateria, tá? Uma bateria de coloração de hematoxilina e eosina. Que é o corante aí mais utilizado na rotina histológica, que a gente abrevia como HE. Vamos falar da microscopia óptica primeiro, que é a microscopia mais usada e a mais usual. O aumento vai de 40 até 1.500 vezes. Então, o menor aumento é de 40 vezes. É um aumento aí bem pequeno, é mais para a gente observar a constituição do tecido mesmo, né, como que as células se arranjam entre si, e até 1.500 vezes que dá para a gente focar em uma célula mesmo. A gente consegue observar a célula bem grande, bem aumentada, tá? Só não conseguimos ver as organelas, isso aí não dá. Mas dá para a gente ver a estrutura dela ali, né? Como que ela se apoia na lâmina basal, né? Como que ela se relaciona ali de uma forma mais, a gente consegue ver de uma forma mais específica com as outras células, qual que é a forma do núcleo mesmo, tá? Se ela tem se ela tem alguns grânulos ali mais corados, né? Então a gente consegue ver alguns aspectos mais específicos daquela célula do que num aumento menor, né? Esse aumento aqui de 1.500 vezes já é um microscópio mais caro, tá, gente? É um microscópio óptico bem mais caro. Esse daqui que eu coloquei na foto para vocês, ele não chega a 1.500 não, ele chega a 1.000. 1.500 já é um bem mais carinho, mas é bem bom, assim, o investimento, né? Dependendo da sua área, vale a pena ter um desse. Se você gostar, se quiser ser patologista, histologista, que são áreas aí bem interessantes, né? Você convém ter um microscópio desse daqui logo em casa. Então, na microscopia, o que a gente tem? Microscopia de luz, que é a microscopia mais usual e utilizada. A gente tem uma fonte luminosa auxiliando na observação daquele material. A microscopia de fluorescência. Essa microscopia aqui também é comparada, né, pode ser também utilizado um sinônimo, chamada microscopia de campo escuro. Essa daqui a gente chama também de microscopia de campo claro. Campo claro. Na microscopia de fluorescência, eu já vou precisar, ao invés da minha sala estar toda iluminada, eu já vou precisar do campo, do ambiente todo escurecido para poder observar esse material aqui. Olha só. Na microscopia óptica, eu vou colocar uma célula qualquer aqui, tá? Vou colocar uma célula epitelial, ó. Na microscopia óptica, eu vou observar o núcleo dela. Vamos dizer que eu corei em hematoxilina e eosina. Então, o núcleo dela vai estar roxo, que é onde a hematoxilina cora.
roxo. E em volta, a gente tem o citoplasma dela corado pela eosina. Estou colocando laranja, mas fica mais um rosa, tá, gente? A gente vai ver assim. Colocar aqui, ó, coloração HE. Terapia de luz. De luz. Como que eu vou ver essa célula aqui na microscopia de fluorescência? Depende do que eu quero observar nela. Vamos dizer que eu quero observar uma proteína que está presente na membrana plasmática dessa célula. É uma proteína qualquer aí. Tá? Aí vamos lá. A proteína é a proteína X. Proteína X. E a proteína X fica na membrana plasmática. Vamos lá. Membrana plasmática. Olha só, com a microscopia de luz, em uma coloração simples, assim como hematoxilina e eosina, eu não consigo ver nem a membrana plasmática. Não dá para ver. Na microscopia de luz, a gente não consegue ver a membrana plasmática. A gente vê o núcleo, que é corado, né, no caso, pela hematoxilina, e vê o citoplasma, que no caso é corado pela eosina. Só isso que a gente vê. Tá? Eu estou colocando essa célula aqui num aumento de 100 vezes. Tá? Um aumento que não é tão grande assim. Então, é o que dá para ver. Mas eu quero ver a membrana plasmática. Então, eu vou selecionar uma proteína chamada proteína X que fica na membrana. Tá? Então, ela tem a célula tem a proteína X aqui, ó. Olha lá. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu, antes de corar, eu vou fazer um procedimento aqui nesse tecido. Eu comprei já um kit comercial que tem um anticorpo, olha só. Esse kit comercial tem um anticorpo anti-X. Então, é um anticorpo que se encaixa na proteína X. Tá? Então, eu vou tratar, vamos dizer que o anticorpo anti-X ele seja azul, ó. Aí eu vou tratar esse tecido aqui com o anticorpo anti-X, olha lá, ó. Então, ele vai se ligar nas proteínas X da membrana plasmática, todas elas, ó. E aí, eu agora vou tratar
de novo esse tecido aqui, essa lâmina histológica, com um anticorpo anti-X. Então, é um anticorpo que se encaixa aqui, ó. E esse anticorpo aqui, que a gente chama de secundário, é fluorescente. Então, ele é fluorescente. Ok. Vou pegar, então, esse mesmo tecido aqui, tá? E vou colocá-lo no microscópio de campo escuro, com uma fonte de luz muito pequena, mas muito, muito pequenininha. Quando essa pequena fonte de luz bater na lâmina histológica, todos os anticorpos secundários vão florescer. Eles vão ficar vermelhos, todos eles. Então, eu vou conseguir ver o contorno avermelhado da membrana plasmática dessas células aqui. Tá? Isso que é microscopia de fluorescência, ou microscopia de campo escuro. Tá? Olha aqui, ó. Existe uma tecnologia chamada microscopia confocal. Confocal. Onde eu posso fazer a combinação de diferentes técnicas de microscopia de fluorescência e observar o conjunto com mais detalhes. Então, por exemplo, olha aqui, ó. No caso dessa lâmina aqui, histológica, o que ocorre? Ó? Eu tenho 3 tipos de colágeno. Agora eu estou falando de tecido conjuntivo. Aí eu tenho 3 tipos de colágeno. Esse aqui seria o colágeno tipo 1, o tipo 2 e esse daqui o tipo 3. O colágeno tipo 1 tem um anticorpo, tá? É um anticorpo verde, que floresce em verde. O tipo 2, um anticorpo que floresce em vermelho. E o tipo 3, um que floresce em amarelo. Tá? Então, onde tiver colágeno tipo 2, vai ficar verde, na microscopia de campo escuro, né? Na fluorescência. Fica verde. Onde tiver o tipo 2, fica vermelho. E onde tiver o tipo 3, fica amarelo. Tá? E o que foi feito aqui, ó, foi a combinação dessas 3 lâminas. Isso que a microscopia confocal faz. Na fluorescência, eu só posso observar, por exemplo, só o tipo 1. Aí eu só veria verde aqui. Ou então o tipo 2 e o tipo 3. A confocal, ela pega e combina. Ela é um microscópio ligado a um programa de computador que é capaz de combinar essas imagens. Aí forma uma dessa daqui muito bonita, né? Ó. A gente pode ver o conjunto, né, como um todo.
Deixa eu ver que horas são. São 11h20 já. Deixa eu ver aqui. A microscopia eletrônica, então eu deixo para a próxima aula. Já está tarde. Mas antes que eu termine aqui, gente, alguma dúvida? Alguma coisa? Não, por enquanto não. Pelo menos pra mim, não. Tá tranquilo? Então tá bom. Sim. Então, beleza. Então, na aula que vem, a gente vai a partir de microscopia eletrônica. E É bem aí, interessante. vai avisar a gente por e-mail? Deixa eu ver aqui que horas que eu posso marcar com vocês. Vou já deixar marcado aqui. Já deixar de pré-aviso. Vou ver aqui. A prova é segunda-feira agora, né? É. Eu vou colocar para amanhã, vocês podem? Amanhã à tarde? Por mim pode ser, não tem problema nenhum, não. Tem que ver com as outras pessoas, eu não sei. Por mim. Amanhã a gente não tem aula. Amanhã vocês não têm aula de manhã, né? É. Então eu teria que de manhã eu dou aula para outra turma. Então eu vou colocar amanhã às 13 horas a aula, tá? Para a gente poder finalizar essa parte de histotécnica aqui e acabou. Então eu mando para vocês por e-mail isso daí. Amanhã às 13, então. Amanhã às 13 horas, isso. Para a gente poder fechar então a matéria. Tá bom? Então tá bom, professora. Um beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã, querida. Se cuida aí. Bom início de semana para todos vocês. Vou parar de gravar aqui. Eu também. Beijo, beijo.